Você já se perguntou se os peixes realmente dormem ou se eles ficam acordados, nadando com olhos abertos durante toda a vida? A resposta para essa pergunta esconde um mundo fascinante sob as águas, onde a ideia de sono é muito diferente do que imaginamos fora dos oceanos. Para entender se os peixes dormem com os olhos abertos, precisamos primeiro desafiar um conceito básico. O que é dormir, afinal, para um peixe? Diferente dos mamíferos terrestres, a maioria dos peixes sequer possui pálpebras. Isso significa que eles não conseguem fechar os olhos, mesmo durante o período de descanso, mas a ausência de pálpebras não implica ausência de sono. Estudos científicos mostram que, sim, peixes dormem, apenas fazem isso de um jeito surpreendentemente discreto. Se você já observou um aquário tranquilo à noite, deve ter notado que alguns peixes ficam imóveis, quase como se estivessem em transe. Esse comportamento já é um indício claro do sono em ação. Mas se peixe não fecha o olho, como o cérebro deles sabe quando é hora de dormir? Essa é a primeira pista de que o sono dos peixes desafia a lógica tradicional. A maioria dos peixes diminui a atividade metabólica e o ritmo cardíaco durante certos períodos, especialmente à noite ou quando estão mais seguros de predadores. O mais curioso, alguns peixes até mudam de cor, ficando menos visíveis durante o sono, como uma espécie de camuflagem noturna para não serem caçados. Agora, se você acha que todos os peixes dormem igual, repare. Se para se surpreender com as técnicas de descanso únicas, espalhadas por mares e rios do planeta. Por exemplo, espécies como o peixe papagaio criam um casulo de muco ao redor do corpo enquanto dormem, protegendo-se de predadores e parasitas. Já outros, como tubarões, precisam continuar nadando mesmo durante o sono, pois o movimento constante garante a oxigenação das brânquias. Isso significa que alguns tubarões literalmente dormem em movimento, com partes do cérebro alternando momentos de descanso e alerta, como se cada hemisfério tirasse um cochilo à vez. Imagine, enquanto uma parte do cérebro descansa, a outra fica de olho aberto, garantindo que não parem de nadar e que detectem predadores inesperados. Essa habilidade de dormir enquanto se move parece saída de um filme de ficção científica, mas a natureza já aperfeiçoou essa técnica há milhões de anos. Até mesmo peixes que vivem em recifes de coral, como os cirurgiões, aproveitam fendas nas rochas para se aninhar e descansar, usando o ambiente como proteção natural. Já parou para pensar como o ciclo de luz e escuridão influencia o sono dos peixes nas profundezas abissais? Pesquisadores descobriram que peixes de águas profundas desenvolveram ritmos biológicos guiados por fatores como temperatura ou presença de alimentos, em vez da luz solar. O sono, nessas circunstâncias, se ajusta de acordo com o ambiente, mostrando uma flexibilidade quase impensável para um ser humano que depende fortemente do ciclo claro-escuro. Agora, se está gostando das descobertas até aqui, se porque ainda não revelamos a maior surpresa sobre o sono dos peixes, aquela que muda tudo o que você imagina sobre descanso aquático. Antes da revelação final, vamos falar dos peixes de aquário. Já notou que eles parecem menos ativos à noite, mas continuam com os olhos vidrados observando o ambiente? Isso porque, sem a necessidade de fechar as pálpebras, o sono dos peixes é um estado mais leve, o que permite uma resposta rápida a qualquer sinal de perigo. Se você acha que só mamíferos sonham, alguns estudos apontam que certos peixes exibem padrões cerebrais semelhantes ao sono REM, o estágio do sonho nos humanos. A ciência ainda investiga se peixes realmente sonham, mas essa possibilidade nos mostra como o comportamento deles vai muito além do que os olhos podem ver, literalmente. Então, finalmente, a pergunta principal: peixes dormem com os olhos abertos? A resposta é sim, quase sempre. Não por escolha, mas porque simplesmente não tem como fechar as pálpebras. Mas o mais surpreendente é como essa aparente limitação levou ao desenvolvimento de estratégias de sono incrivelmente complexas. Cochilos em movimento a camuflagem bioquímica. Alguns cientistas sugerem que entender o sono dos peixes pode até ajudar a desvendar mistérios do nosso próprio sono e da evolução do cérebro animal. Afinal, se eles dormem com olhos abertos há milhões de anos, adaptação e proteção contra o perigo ainda podemos aprender observando. Resumindo, peixes dormem, sim, mas com olhos sempre atentos ao mundo, prontos para reagir a qualquer coisa. Isso faz deles mestres do descanso em um ambiente cheio de riscos. Já tinha imaginado como seria dormir e sonhar sem nunca fechar os olhos? Qual outro animal você gostaria de descobrir curiosidades sobre o comportamento?